Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos, que a suave paz de Jesus seja nos vossos corações. Meus irmãos, o destino e os desígnios de Deus são para todos nós, desta espécie abençoada que é a humanidade, aquilo que nos traça o itinerário que nós precisaremos percorrer como garantia do nosso progresso e da nossa evolução. O destino é uma condição nossa, baseada no livre-arbítrio que todos possuímos e que decidimos, consoante as nossas possibilidades, percorrer. Já os desígnios são obra do grande Pai, que é Deus, que nos faculta ilimitadas possibilidades de igual progresso e de igual evolução. Ao destino, a gente considera como aquilo que é subsidiado, ou seja, que é sustentado pela nossa intenção, pela nossa ação voluntária ou não, para a conquista de um objetivo. O resumo daquilo que a gente consiga dependerá fundamentalmente da nossa capacidade de ter resiliência, de resignar diante dos empeços que naturalmente irão ocorrer e procurar fazer-se forte sempre que cada circunstância não se apresente conforme a gente gostaria que se apresentasse. É preciso, portanto, dar ao destino uma destinação, uma condição que a gente procure efetivamente concorrer para torná-la justa e merecedora. O destino não pode ser obra do acaso, não pode ser aquilo que nos pregue peça, não pode ser aquilo que nos cause um dissabor já bem antes da consecução dos objetivos aos quais a gente se dedique. A gente normalmente confunde o destino com os desígnios. Todos nós temos uma programação por ocasião da condição que a gente recebe de reencarnar, de retornar ao plano físico para reinterpretar novamente o personagem no qual a gente, por essa ou aquela circunstância, acabou fracassando em inúmeras circunstâncias. Os desígnios, portanto, são a oportunidade mediante a programação adequada, que leva em conta o que precisamos buscar e a capacidade de efetivamente lutar para buscá-las e alcançá-las. Assim, a justiça divina é absolutamente coerente, porque levando em conta esses dois fatores, não nos impõe absolutamente uma condição que a gente não vá suportar. Tudo aquilo que transcorre para nós outros mediante essa programação é o que precisamos e, sobretudo, o que merecemos. O mérito é a condição que se conquista não apenas pela soma dos nossos esforços, mas pelo merecimento em razão também dos fracassos. E é preciso assimilar isto com boa vontade. Muito comum a gente verificar, mesmo nos ambientes espíritas, companheiros às voltas com aquilo que imaginam ser o seu destino quando desencarnados. Não é exatamente assim que a gente precisa pensar, porque a partir da desencarnação, a condição toda vai se estabelecer no parâmetro que nós citamos há pouco, da necessidade e do merecimento. Então,
as coisas serão pesadas, a avaliação será feita e a destinação nossa, o encaminhamento nosso para esse ou aquele departamento do plano espiritual, para esse ou aquele mundo, para este ou aquele nível dentro desse mundo, será consequência daquilo que nós fizermos ou que tenhamos feito aqui no plano físico. Devemos sim nos preocupar e ficarmos de fato às voltas com aquilo que estamos tendo diante de nós, diante dos nossos olhos, diante das possibilidades que efetivamente temos de colocar as nossas mãos, a nossa consciência e o nosso coração a serviço da caridade. Não devemos nos preocupar de tal sorte a acreditarmos que talvez possamos conquistar um lugar melhor ou que já estamos efetivamente fadados a um lugar inferior. Não devemos nos preocupar com isso. Devemos sim nos preocupar com a espiritualização que já possuímos e que precisa ser devidamente cuidada dia após dia, com o serviço fraterno da caridade que se distende diante de nós, que se apresenta na figura dos nossos irmãos de jornada e para o qual nós devemos tudo fazer, ofertar dos nossos préstimos, dar a nossa contribuição, seja da forma que for. Aí sim, a programação que virá a partir do desencarne será consoante esses créditos que a gente tiver apurado enquanto encarnado. O destino é a consequência dos nossos atos. Os desígnios é a consequência do nosso progresso. Pesando bem essas duas circunstâncias, destino e desígnios caminham juntos. O homem tem, na condição de espírito encarnado, a ambos, mas deve buscar, sobretudo, vivenciar os desígnios com resiliência. Entender que as vicissitudes que enfrente, os empecilhos que tenha que ultrapassar, serão garantias não apenas futuras de melhores dias, mas já após o vencimento daquela circunstância, o respirar em melhores condições. O pousar a mente em uma situação muito mais adequada, muito mais amena. Nós todos podemos e devemos nos fazer fortes diante de todos esses eventos. E a fortaleza não está no ímpeto que possamos manifestar, mas na humildade que consigamos nutrir o nosso espírito, sem a qual ele irá sentir-se fragilizado. É preciso, portanto, ter a condição de programar, lastrear o nosso destino sem esquecer e sem abdicar de viver tudo o quanto esteja previsto relacionado aos nossos desígnios. Os insondáveis desígnios de Deus são a realidade espiritual que se fará presente diante de nós em toda esta nossa empreitada reencarnatória. Joana de Ângeles, em um dos seus inúmeros textos, em uma das suas inúmeras mensagens, nos diz que nós não nos encontramos à deriva, embora por vezes sintamos já ter perdido a condição de lutar. O grande Pai não nos abandona, diz ela. Nós é que a nós mesmos nos abandonamos. Então, vamos efetivamente cuidar do nosso destino, vivenciar os nossos desígnios e assim nós jamais iremos nos abandonar. E muito menos iremos abandonar a todos aqueles e aquelas
que conosco compõem a grande aquarela da vida. Nós, os humanos, espíritos encarnados que somos, e os nossos irmãos desencarnados, que já tiveram a bênção da encarnação e que hoje estudam, fortalecem-se, fortificam-se para no dia aprazado retornarem para mais uma empreitada reencarnatória. Façamos, portanto, do nosso destino a condição de uma vida bem mais fraterna e do nosso desígnio a condição de uma vida bem mais feliz. Que Deus lhes abençoe, Jesus lhes dê a sua paz e Nossa Mãe Maria de Nazaré lhes envolva em seu manto de luz. Muito obrigado, que assim seja.